Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só escutei a voz do irmão Vilmar ali, ué, misericórdia. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O irmão chamou eu para ler ali essas letras miúdas aí, mas quem me conhece sabe que eu sou cego de um olho, então não ia adiantar não, irmãos, não ia dar certo não. Deixa para a próxima. Mas eu quero dizer que estou muito feliz de novamente poder trazer uma palavra do Senhor aqui para a nossa igreja, para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Todos estão bem? Dormiram bem? Como passaram o sábado? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero já começar, para a gente ganhar um pouco de tempo. Eu tinha preparado, é interessante, eu creio que Deus, Ele tenha feito algo no nosso meio. Jesus, o Espírito Santo, Ele tem agido no nosso meio. E semana passada nós tivemos essa conferência tão maravilhosa, né? Que essas mulheres de Deus prepararam para nós, MP Church. Então tivemos esses pastores convidados. E no domingo, do Dia das Mães, nós recebemos uma mensagem tão impactante, né? Eu creio que foi uma mensagem que o Senhor queria trazer para a igreja. Mas interessante que naquele domingo, no louvor, durante o louvor, Deus falou algo ao meu coração. Eu tinha preparado uma mensagem para trazer hoje para os irmãos, para compartilhar com os irmãos, só que naquele louvor Deus falou ao meu coração. E é interessante também, porque a mesma coisa aconteceu com a pastora convidada que veio. Ela tinha preparado outra mensagem, mas no domingo ela teve que trocar. E naquele momento ali de louvor e adoração, Deus falou ao meu coração, e eu pensei, Senhor, mas já tem um mês que tem algo queimando no meu coração e eu queria compartilhar com a igreja, mas agora o Senhor vem aqui e fala que eu tenho que trocar a mensagem. E aí aconteceu a mesma coisa com ela e eu pude ver que era Deus direcionando aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele quer falar com nós quanto MP Church. E aí, irmãos, durante a semana foi uma luta, na verdade, porque eu lembrei lá de Jacó lutando com Deus. A diferença é que Jacó venceu, né? Se nós formos lá para o texto bíblico, vai falar que Jacó venceu. Na verdade eu perdi, porque eu não queria trazer essa mensagem, eu não queria falar sobre esse tema, mas o Senhor me venceu e louvado seja o Senhor. Amém? Então eu creio que essa mensagem que eu quero trazer e compartilhar com vocês nessa manhã, eu creio que é uma mensagem de Deus, não de mim, é uma mensagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque o Senhor é maravilhoso. E eu quero então convidar os irmãos a abrir comigo a Bíblia de vocês, lá em Salmo 51, amém? Glória a Deus. Eu queria que todos abrissem comigo, seja numa Bíblia física, ou seja pelo telefone, pelo tablet, aonde você se sentir à vontade. Eu só peço que nesse momento você preste bastante atenção. Se você porventura for acompanhar pelo celular ou tablet, coloque no modo avião, amém? Porque pode ser que você receba alguma mensagem e te distraia e te impeça de ouvir aquilo que o Senhor quer falar com você. Amém? Salmo 51, glória a Deus, aleluia. Essa alerta aí pegou nós de surpresa na hora do louvor, glória a Deus. Salmo 51, todos abriram? Glória a Deus. Eu vou pedir para que você deixe aberto nesse salmo. Eu quero, durante a ministração, eu quero voltar a esses versículos do texto bíblico. Eu quero que você acompanhe comigo, fazendo igual os bereanos, né? Que durante a pregação ali de Paulo, eles iam ali e conferiam se aquilo de fato era a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor diz assim em Salmo 51, versículo número 1. Compadece-te de mim, ó Deus, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Eu fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, ou continue falando aos nossos corações. Pai Santo, nós te rendemos louvores, ó Pai, nós te rendemos adorações. Ó Deus, e nesse momento, ó Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Deus, toda distração que venha cair por terra nessa manhã, e que o Senhor possa encontrar no nosso coração, um coração, ó Deus, com uma boa terra, para que a semente da Tua palavra, Senhor, possa frutificar, e dessa forma, Senhor, nos trazer uma transformação genuína de dentro para fora. Eu peço ao Senhor que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito aqui agindo através de mim, Senhor, e fale conosco, revele a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai, para que dessa forma nós saiamos daqui transformados, Pai, transformados pelo Teu Espírito, Pai, e pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu queria só dar um breve contexto, antes de nós entrarmos nesse capítulo 51 de Salmos. É interessante a gente lembrar ou entender, para você que sabe, você que conhece a história, o rei Davi, lá em 2 Samuel, os capítulos 11 e 12, vai narrar a história do rei Davi e aquilo que ele fez. E se nós voltarmos, não necessita abrir a Bíblia de vocês, depois vocês podem ler em casa, para nós ganharmos tempo. Se nós voltarmos e nós entendermos aquela época ali, narrada em 2 Samuel, vai nos contar a história do rei Davi, uma história bem peculiar da vida do rei Davi. Aquele tempo era um tempo de guerra, era um tempo em que Israel passava pelo momento de guerra, mas diante daquele tempo Davi não estava com o povo, não estava melhor com os soldados, não estava com o seu exército. Davi estava em casa. Nós conhecemos um pouco essa história. Davi, ao invés de estar na guerra como o líder, como o rei que ele era, ele estava em casa. E em um desses momentos, Davi, ele acorda de manhã e ele sai para andar ali, talvez na varanda do seu quarto, e ele depara com uma mulher tomando banho. Ele depara com Betseba. E aí nós sabemos da história, nós sabemos que ali Davi, ele olhou Betseba, mas também nós sabemos que Davi desejou no coração em possuí-la, e dessa forma Davi manda chamar a Betseba, para que daquela forma eles pudessem ter algum tipo de relação. Nós conhecemos essa história. Irmãos, e diante disso, o rei Davi, ele é surpreendido por uma notícia. Com o passar do tempo, Betseba manda falar para Davi, manda avisar Davi que ela estava
grávida. Está aí o resultado desse primeiro pecado do rei Davi. Engravidou Betseba. Mas na mente de Davi existia um outro problema. Agora o problema não era só uma mulher que estava grávida, era uma mulher que estava grávida que era casada. E como marido dessa mulher, existia um homem que era fiel ao rei, que era Urias. E Davi então agora começa a orquestrar na mente o que eu vou fazer. O pensamento dele é agora: o que eu vou fazer para esconder esse meu delito? O que eu vou fazer para esconder esse meu pecado? E aí Davi, ele começa a se afundar ainda mais no pecado. Já não bastava um. Agora ele começa a fazer planos para que o Urias pudesse voltar para casa. Então ele dá descanso para Urias. Ele prepara um banquete para Urias, para que Urias pudesse se embebedar e voltar para casa e ter relações com a sua mulher, para que dessa forma o filho que ela esperasse não fosse conhecido como filho de Davi, mas que fosse dele. Mas o homem era tão fiel, irmãos, Urias era tão fiel, diferente de Davi. Urias possuía um caráter diferente do caráter de Davi. Urias não fez o que o rei queria que ele fizesse. E dessa forma o rei não se viu em uma outra condição a não ser arquitetar um plano ainda pior, que era agora colocar Urias na frente do exército, porque ali ele sabia que a chance de Urias morrer era quase de 100%. E aí foi isso que o rei Davi fez. O rei Davi, ele manda os chefes da guarda chamar Urias e colocar ele na frente do exército. E dessa forma, irmãos, nós sabemos que Urias morre. E aí, diante dessa história narrada pelo texto bíblico, nós vamos ver talvez um pensamento de Davi. Talvez Davi naquele momento parecia ou pensava que tudo estava resolvido. Talvez aos olhos humanos, talvez aos olhos dos homens, aquele problema inicialmente começado por ele ter possuído Betseba, talvez naquele momento estivesse resolvido aos olhos dos homens. Porque agora era fácil. O marido morreu, eu vou chamar essa mulher para morar comigo, eu vou casar com ela, e dessa forma ninguém vai perceber que lá atrás eu havia pecado. Irmãos, mas entenda uma coisa. Talvez aos olhos dos homens, talvez aos olhos de Davi, aquilo estava resolvido. Mas a verdade é que se nós, você e eu, continuarmos percorrendo o texto bíblico, vai nos dizer que aos olhos de Deus, aquilo não estava resolvido. Irmãos, Davi ele podia esconder de todo o povo de Israel. Davi ele podia esconder aquele pecado, aqueles pecados, essa série de pecados de todo o povo de Israel, de toda pessoa e até dele mesmo. Ele podia se enganar a si mesmo. Mas a verdade que nós compreendemos é que de Deus não se esconde. Ainda que aos olhos dos homens parecia estar resolvido, mas aos olhos de Deus não estava resolvido. E aí, irmãos, se nós formos agora entrar nesse Salmo 51, antes de Davi escrever, Deus ele manda um homem até o palácio do rei. Deus manda Natã, o profeta, porque aos olhos dos homens estava resolvido, mas aos olhos de Deus não estava. Então Deus manda Natã. Então Natã chega lá com a postura de profeta, não o profeta da conveniência, não o profeta daqueles que revela CPF, não, o profeta de Deus, não aqueles que falam só o que a gente quer ouvir, profeta do Pix, não, profeta de Deus. Natã chega lá, coloca o dedo na cara de Davi e fala: Davi, vou te contar uma história. E você deve saber da história. A história conta, aqui eu vou resumir para a gente ganhar tempo. A história vai falar que o Natã contou sobre dois homens. Um homem pobre, que possuía uma só ovelha, mas também do outro lado um homem rico, que possuía muitas ovelhas.
E é interessante que o profeta Natã fala: olha, não foi o homem pobre que roubou do rico, mas foi o rico, possuindo tanto quanto as ovelhas quisesse, rouba a única ovelha do homem pobre. Irmãos, naquele momento Davi, ele começa a sentir uma ira, ao ponto de questionar Natã e falar: nós precisamos fazer alguma coisa, não é possível que esse homem vai se safar dessa, não é possível que esse homem, fazendo o que fez, vai se safar dessa, porque ele sabia que aquele pecado daquele homem era punido por morte em Israel. E aí, nós sabemos, Natã chega para Davi e fala: pois é, rei, pois é, seu Davi, esse homem rico é você, possuindo tudo quanto quisesse, rouba a única ovelha daquele pobre Urias. Irmãos, diante desse confronto, o resultado no coração de Davi não foi outro, senão uma tristeza existencial, ao ponto de Davi, no capítulo 12, verso 13 de 2 Samuel, dizer: Senhor, eu reconheço que eu pequei contra ti. Irmãos, é nesse pano de fundo, é nesse contexto que o Salmo 51 foi escrito. É diante de um clamor por perdão de Davi que esse Salmo 51 foi escrito. O Salmo 51, ele é reconhecido na Bíblia como o mais profundo texto bíblico que fala de arrependimento, porque é justamente de uma alma amargurada, triste, que entendeu o que fez, o pecado que cometeu, agora diante de Deus, pedindo por misericórdia. Em outras palavras, o Salmo 51 é um grito de misericórdia do rei Davi. E a pergunta que eu faço para nós é: o que nós podemos entender com esse salmo? E aqui, irmãos, eu separei rapidamente alguns pontos sobre algumas verdades que esse salmo traz para nós. Amém? Acompanha comigo, o verso 3 diz o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A primeira verdade que nós podemos compreender desse salmo, irmãos, é a realidade do que o pecado é. E para descrever isso, o rei Davi, ele fala sobre 3 palavras. 2 dessas palavras estão nesse versículo que nós lemos, e uma delas está no versículo número 5. A primeira palavra que Davi, ele cita é transgressão. Essa palavra transgressão, irmãos, ela, no hebraico, ela dá o entendimento de rebelião consciente contra a autoridade e divindade de Deus. Então Davi, naquele momento, ele compreendia que a transgressão que ele cometeu foi um ato de rebelião contra um Deus santo, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que estava com seus olhos sobre ele. Mas a segunda palavra que o rei Davi, ele aponta para nós, é a palavra iniquidade. E mais uma vez, no hebraico, essa palavra, ela significa uma corrupção interior. Ela significa um desvio da retidão. E no verso 5, o rei Davi, ele vai apontar a terceira palavra, e aí ele vai usar a palavra pecado. E o indicativo de pecado, irmãos, é literalmente errar o alvo. Pecado significa falhar em viver segundo o propósito de Deus. O que nós podemos entender com essa citação do rei Davi é que o pecado como um todo, ele não é só algo superficial. O que nós podemos entender, irmãos, é que o rei Davi aqui, ele vai falar que o pecado não é apenas um erro ou uma falha que nós cometemos. O que o rei Davi vai falar é algo mais profundo. O que Davi vai falar, irmãos, que o pecado é algo mais sério. Davi não trata o pecado como um problema. Davi não trata o pecado como um mero erro. Não, Davi, ele trata de fato o que o pecado é e o que o pecado significa. O pecado, irmãos,
ele nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que contradiz o caráter de Deus. O pecado é uma ofensa contra um Deus santo. Portanto, o pecado é muito mais do que um simples erro. Então Davi, ele aponta o que é o pecado. Mas Davi não só reconhece o que fez, mas senão também Davi, ele aparenta, ou ele apresenta para nós a raiz do pecado. Irmãos, algo que nós necessitamos aprender com o rei Davi sobre o pecado. O pecado, ele é gerado, não é por aquilo que está de fora. O pecado, ele não é um mal que é gerado no ser humano por aquilo que está exteriormente. O pecado, ele é algo, ele tem uma raiz que está profundamente dentro do homem. O pecado, ele não vem de circunstâncias. O pecado, irmãos, não é só um exemplo, não é só uma questão de más companhias. O pecado é mais profundo que isso. O pecado existe uma raiz, e a raiz é o coração do ser humano. E a Bíblia vai falar sobre isso, porque é do coração do ser humano que procede os maus caminhos. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, antes de falar do fruto do Espírito, ele vai falar das obras da carne. E ali ele vai falar que as obras da carne é gerada em um coração corrupto. E ele vai falar muito mais. Ele vai falar que nós, seres humanos, dentro de nós existe uma luta. Existe uma luta constante entre essa raiz pecaminosa herdada por Adão e Eva, mas agora uma raiz da graça de Cristo, que é expressa através do fruto do Espírito. Então, em outras palavras, o pecado não vem de fora. O pecado é algo que existe dentro de nós. É da raiz humana, é do meu e do seu coração. Nós temos um coração, irmãos, que possui uma raiz pecaminosa, herdado de Adão e Eva. O pecado não vem, ele não é algo derivado de más companhias. Aqui eu quero rebater uma falácia, talvez você entenda isso, ou já ouviu essa frase. Muitas vezes nós já ouvimos que nós somos a soma das 5 pessoas que estão ao nosso redor. O que eu quero falar é que essa frase ela não está totalmente errada, amém? Essa frase, ela possui alguns indícios de algo certo. Mas o que essa frase pode se tornar é eu transferir a culpa que é minha para outras pessoas. O que essa frase pode se tornar eu pequei por causa do fulano, eu fiz isso por causa de ciclano. Essa frase é perigosa por isso, porque nós podemos atribuir a culpa dos nossos atos a uma pessoa ou a outra, mas não, o que Davi vai falar para nós é que a raiz do pecado ela não vem de pessoas, ela não vem de coisas, ela não vem de circunstâncias. Ele vem falar que essa raiz está dentro de nós, de um coração corrupto pelo pecado. E é interessante, porque o rei Davi, ele não transfere a culpa, porque talvez, se ele não tivesse essa compreensão divina do que é o pecado, ele poderia transferir a culpa para Betseba. Por exemplo, foi culpa dela, Senhor, foi ela que tomou banho com a janela aberta, eu só olhei porque ela tomou banho. Mas Davi não fez isso. Davi agora foi homem, ele reconheceu a sua responsabilidade de falar, não foi culpa dela, foi culpa minha. Por quê? Porque a minha raiz é uma raiz pecaminosa. Irmãos, a nossa raiz, a raiz do nosso coração é pecaminoso. Se nós não estivermos constantemente debaixo do senhorio, da graça de Cristo, nós não viveremos a plenitude do que Deus tem para nós. Porque se nós não estivermos debaixo da graça de Cristo, nós estaremos vulneráveis a que o mundo, a que as amizades nos oferecem. E pior, vamos ainda colocar a culpa nessas pessoas, sem entender que o problema ele vem de dentro. O problema, em outras palavras, que Davi fala não é o que eu fiz, mas é quem eu sou. E aqui não é um homem qualquer, irmãos, reconhecendo o seu pecado. Aqui é um rei. Talvez você possa imaginar um rei reconhecendo que a raiz vem de dentro dele, a raiz vem do coração dele. Aqui nós vemos uma humilhação não de uma pessoa qualquer, aqui nós vemos uma humilhação de um rei que possuía tudo
o que queria. Davi explica isso, porque o homem, irmãos, não se torna pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Amém? Nós entendemos então, primeiro, o que é o pecado e a raiz do pecado. Segundo ponto, nós também podemos aprender aqui a realidade do que o pecado faz. Amém? Primeiro, o que é o pecado. Segundo, a realidade do que o pecado faz. Olha o verso 8, acompanha comigo. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, para que os ossos que esmagaste exultem. Irmão, se o nosso ponto anterior, nós vimos o que é o pecado, agora nós vamos ver o que o pecado causa no ser humano. Amém? Irmãos, o pecado, ele não é só ou simplesmente uma ofensa contra Deus. Quando nós pecamos, nós simplesmente não estamos ofendendo a Deus. Talvez esse seja o ápice do pecado. Mas, em outras palavras, também, quando nós pecamos, afeta a nós mesmos, afeta a nossa alma. As consequências do pecado, irmãos, são diversas. O pecado, ele pode, por exemplo, trazer tristeza. E aqui nós vemos Davi clamando a Deus: Senhor, eu quero novamente sentir essa alegria. Senhor, eu quero novamente ter esse júbilo diante da tua presença. Porque aqui Davi se encontrava triste, com o coração contrito, um coração mau, porque o pecado ele causa isso, ele causa tristeza. Porque uma vida antes cheia de louvores ao Senhor, agora estava marcada por culpa. Porque é justamente isso que o pecado traz. O pecado traz a culpa. Irmãos, e só quem tem culpa por alguma coisa sabe o peso, o quão pesado isso é. Só quem já fez algo muito errado, só quem já fez algo muito ruim e encobertou isso, sabe o peso que isso traz. E esse era Davi. Davi fez algo muito ruim, ao ponto de falar: o pecado está sempre, constantemente à minha frente. Em outras palavras, a culpa daquilo que eu fiz está constantemente na minha mente, no meu coração, na minha vida. E eu não suporto isso mais. Estou sentindo tanta dor ao ponto dos meus ossos parecerem que estão esmagados. Esse foi o clamor de Davi. Porque o pecado traz culpa, irmãos. O pecado traz dor. E se nós formos olhar a vida de Davi, nós vamos compreender uma verdade. A verdade é, primeiro, Deus perdoa os nossos pecados. Amém? Mas, irmãos, em alguns momentos, os pecados, eles geram consequências. E a primeira consequência que Davi teve na vida dele foi justamente a morte desse filho que foi gerado por essa traição, ou melhor, por esse ato pecaminoso de Davi com Betseba. A Bíblia fala que aquele filho, Deus falou que ia tirar aquele filho, Deus falou que ia levar aquele filho. Então Davi, para tentar mudar o coração de Deus, durante alguns dias, Davi se tranca no quarto, Davi ele ora clamando ao Senhor para que Deus poupasse o filho, mas no final Deus não poupa o filho. Davi sofre a morte do filho. Nós entendemos, irmãos, que o pecado ele traz dor. O pecado por si só é algo ruim, o pecado por si só é algo terrível, mas o pecado também pode trazer várias consequências. O pecado ele pode trazer, irmão, sofrimento não só para você, ele pode trazer sofrimento para sua casa, sofrimento para sua família, sofrimento para as pessoas mais próximas de você. O pecado traz dor, mas não só isso, o pecado também ele cauteriza a mente. Irmãos, isso é muito sério. Quanto mais se peca, mais o ser humano tenta se justificar diante de Deus. Esse foi o caso de Davi. Davi nos mostra isso. Ele pecou uma vez, para encobrir o erro, ele pecou 2, 3. Porque o pecado, ele traz, irmãos, essa insensibilidade espiritual. Quão sério é isso? O pecado não confessado, ele leva a uma perda espiritual, de uma sensibilidade espiritual. Ele cauteriza a nossa mente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele vai falar que por causa da hipocrisia e mentira de alguns, esses alguns andam como se a sua consciência fosse cauterizada. Porque é isso, irmãos, que o pecado gera.
pecado nos torna o ser humano insensível, incapaz de perceber o mal, e a tendência é só se afundar ainda mais. Mas também o pecado gera o afastamento de Deus. Talvez esse seja a principal consequência do pecado. A Bíblia fala que o pecado, ele nos afasta de Deus. E nós sabemos isso, porque Davi, ele vai falar aqui no verso 11, ele vai pedir: Senhor, não me expulses da tua presença. Davi sabia que o maior dano causado pelo pecado na vida de um homem e de uma mulher é se distanciar de Deus. O pecado nos distancia de Deus, irmãos. Dessa forma, uma pessoa que vive em pecado, ela pode até vir na igreja, ela pode até levantar a mão na adoração, ela pode até ouvir a palavra e falar: oh, que palavra boa. Mas uma pessoa que vive em pecado, com uma mente cauterizada, apartada e distante de Deus, insensível à presença do Espírito, irmãos, ela pode até aparentar santidade, mas por dentro existe um coração frio. Mas por dentro existe um coração insensível à presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, irmãos, ele nos esfria. Uma hora antes, um fogo na presença do Senhor, mas agora, através do pecado, de uma vida contínua no pecado, agora uma vida fria, vazia, sem propósito algum, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. Irmãos, diante disso, nós olhamos a esse pecado de Davi e nós pensamos que pecado é só essas atrocidades, digamos assim, que ele fez. Mas entenda uma coisa, a Bíblia, ela não distingue pecado grande e pecado pequeno. Diante de Deus, tudo é pecado. É bem verdade que uns pode gerar consequências diferentes. Porque se nós pensarmos só por isso, ou por esse lado, de que nós estamos falando do rei Davi, que adulterou, que matou, que mentiu, não. A Bíblia também nos fala de pequenos pecados. A Bíblia nos fala que pequenos pecados, irmãos, podem nos afastar de Deus. A Bíblia fala que pequenos pecados, eles podem também serem ofensas a Deus. Por exemplo, um espírito de desunião na igreja. Irmãos, nós somos o mesmo corpo em Cristo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Max. Essa semana nós que estamos aí, que participamos da semana de oração, Deus deu um discernimento para ele que essa semana foi uma semana diferente, foi uma semana de guerra. E de fato, irmãos, nós guerreamos, mas se tem uma coisa pequena que pode derrubar a estrutura de uma igreja, é o espírito de desunião, e isso desagrada a Deus. Não é só os pecados grandes, como os pecados que Davi cometeu, são todos os pecados, e esses pecados pequenos, aos nossos olhos, também podem nos apartar da presença de Deus. Pecados, por exemplo, irmãos, como inveja. Esse é o pecado não falado, né? Às vezes, irmãos, às vezes a gente bate palma e glória a Deus por um ex-drogado, um ex-isso, um ex-aquilo, mas ninguém fala: eu era um ex-invejoso. Esse é o pecado não falado. E por isso eu acho que esse é um dos pecados mais perigosos do nosso meio. É justamente porque é normal eu sentir ali uma infelicidade com a alegria do meu irmão. É normal, o Senhor me perdoa. Não, não. É pecado aos olhos do Senhor. Irmãos, nós estamos em um corpo chamado igreja, que é o corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma função no corpo. Se você não sabe a sua, ora ao Senhor, Deus vai te revelar. E cada um, segundo a sua função, ele é servo do reino, ele usa essa função para servir o reino, uns com louvor, outros com pregação, outros com serviço, mas todos diante de Deus são os mesmos, são as mesmas coisas, a mesma importância diante de Deus
que eu tenho, você tem. Porque os nossos dons e talentos que são distribuídos para a igreja, o corpo de Cristo, é para usar para e em favor do corpo. Portanto, quando eu vejo, por exemplo, uma irmã, um irmão se destacando, a minha visão tem que ser uma visão feliz, tem que ser uma visão alegre, porque Deus levantou aquela pessoa, e porque aquela pessoa vai ser usada para o reino de Deus. Irmão, esses dias uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou assim: Pedro, eu quero servir na igreja. Eu amei, irmã. Eu quero lavar banheiro, se for possível. Eu amei, irmã, glória a Deus. Porque a gente acha, irmãos, que lavar banheiro não é tão santo quanto está aqui em cima pregando. A gente acha que lavar banheiro para servir os irmãos, o povo de Deus, os filhos de Deus, com um banheiro limpo, não é tão santo e tão espiritual quanto aquele que está aqui cantando ou pregando. É espiritual da mesma forma, porque uns louvam, outros pregam a palavra, outros servem. Dessa mesma forma, irmãos, todos estão servindo ao corpo de Cristo. E Cristo, que é o cabeça. Portanto, toda inveja, todo sentimento de inveja não pode existir no nosso meio. Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra verdade que nós agora podemos entender desse capítulo 51 de Salmos, e agora eu começo a ficar um pouco mais tranquilo. Amém? Eu vi que os irmãos estavam com a cara um pouco tensa. Louvado seja o Senhor. Agora vocês imaginam a minha briga durante a semana com Deus. Senhor, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre pecado, mas Deus diz: fala. Aleluia. Irmãos, a outra realidade e que nós podemos compreender e aprender desse texto é que há confissão e há abandono de pecado. Olha o verso 17. Acompanhe comigo. Os sacrifícios que agradam a Deus os sacrifícios que agradam a Deus, são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Irmãos, a realidade desse texto é que o sentimento que tem que ter no nosso coração diante de um pecado ou de uma prática pecaminosa não é só a tristeza por ter errado o alvo, a tristeza por ter saído da presença de Deus, mas da mesma forma tem que haver no nosso coração um sentimento de arrependimento. A Bíblia fala que aquele que confessa, aquele que se arrepende e confessa, esse alcança misericórdia. E diante do confronto do homem de Deus, Davi não se vê de outra forma, irmãos, com o coração entristecido, mas também com o coração arrependido. Irmãos, não despreze os homens de Deus, não despreze as mulheres de Deus, que talvez venham até você, que em amor fala para você: meu irmão, isso não é correto, abandona isso, porque o intuito é justamente gerar em você não só uma tristeza, mas gerar em você um arrependimento. E a Bíblia fala que nós somos aqui ferro afiando ferro. A Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros em amor. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, capítulo 5, vai falar que nós temos que suportar o fardo uns dos outros. E que é fardo maior do que o pecado. Irmãos, então em amor, se uma pessoa chegar até você, tenha um coração humilde, de reconhecer que necessita talvez abandonar alguma prática pecaminosa. Porque é a forma que Deus, Ele usa para que o arrependimento seja gerado no nosso coração. Para que dessa forma, irmãos, nós possamos primeiro receber esse perdão real de Deus. Há perdão, irmãos. O Salmo não fala só de pecado, o Salmo não fala só do que é o pecado, o Salmo não fala só sobre o que são as consequências do pecado, mas o Salmo também fala que há perdão para mim e para você, há perdão para os maiores dos pecadores, como o apóstolo Paulo disse, há perdão. Aqui nós lemos que existe também uma alegria e um propósito restaurado, porque aqueles irmãos que se arrependem e abandonam os seus pecados, alcançam misericórdia, e dessa forma alcançam também uma alegria, e também os seus propósitos restaurados, porque aquele que se arrepende
aquele que lança fora os seus pecados, aquele que enche o seu coração de alegria na presença do Senhor. Esses também são aqueles que vai ajudar outros a serem transformados, irmãos. O arrependimento, ele gera alegria e gera restauração de propósito. Mas também, irmãos, o arrependimento gera um louvor genuíno. Oh, aleluia, eu louvo a Deus pelo irmão William, aquela canção que ele cantou por último. É isso, irmãos. Quando nós abandonamos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos, há uma alegria genuína, há um louvor genuíno agora partindo do nosso coração, não só dos nossos lábios, mas também do nosso coração. Olha o verso 15. Verso 15, o rei Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi primeiro reconheceu de onde vinha o pecado, ele reconheceu que era pecador, mas ele também reconheceu que de Deus veio o perdão, e que a consequência do perdão de Deus é a alegria restaurada, mas também um louvor genuíno nascendo de dentro do nosso coração. Aleluia! O arrependimento também gera um coração quebrantado diante de Deus. No verso 17, e aí se os irmãos já quiserem tocar, estou terminando. No verso 17, o rei Davi diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Irmãos, Deus não despreza um coração humilde. Deus não despreza um coração que se prostra diante dEle, entendendo quem é, o que fez. Irmãos, Deus não despreza o nosso pedido de perdão, desde que genuinamente esse perdão tenha brotado como um ato de arrependimento genuíno por aquilo que fizemos. Deus não despreza, irmãos. Deus se alegra de um coração contrito. Só vir à igreja, só estar aqui aos domingos, isso para Deus não é nada. Deus quer um coração contrito, um coração que se humilha diante dEle, um coração que vem aqui sim, mas que tem um coração reto e humilde diante da presença dEle. Um coração que adora ao Senhor quando meus irmãos vê, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, continua adorando ao Senhor quando os olhos da igreja não estão sobre nós. Um coração, irmãos, fiel a Deus. Deus se alegra dessa humildade de coração. Entenda, Deus, Ele não está interessado na nossa aparência de crente. Deus está interessado no nosso coração, irmãos. Não é só as nossas roupas, não é só as nossas roupas, não é só o nosso exterior que deve parecer crente. O nosso coração tem que ser crente também. E um coração crente é um coração humilde. Irmãos, vocês estão prestando atenção, vocês vão entender que em momento algum eu falei que nós não pecaremos. Amém? Porque se até o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não é assim? Se até ele pecou, quanto mais nós. Só que uma coisa tem que ser dita aqui. Nós só paramos essa frase até essa vírgula. Nós esquecemos de uma coisa. Que muitas vezes nós queremos pecar como o rei Davi e usar essa frase como justificativa, mas nós esquecemos que existe uma vírgula e existe uma continuação de uma frase, que é se arrepender como o rei Davi. Todos nós, irmãos, o pecado ele bate na nossa porta todos os dias. Amém? É só comigo ou com vocês também? O pecado ele bate na nossa porta todos os dias. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, nós estamos sujeitos a pecar. Mas a diferença é que uma vez que nós pecamos, a diferença é que nós não vamos continuar no chão. Recorda, Davi ora pelo filho. Ele se arrepende diante do Senhor, ele escreve um salmo.
ele se ajoelha, se prostra diante do Senhor com um coração humilde. Mas depois que o filho morre, irmãos, Davi levanta do chão, Davi ele limpa os olhos, ele toma um banho e vai servir ao Senhor, adorando ao Senhor. Ou seja, pecar, nós podemos até pecar, mas continuar no pecado, aí já é outra história. Nós podemos pecar como Davi, mas nós temos que também se arrepender como Davi. Ou seja, não existe licença para pecar. Mas se nós pecamos, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, restaurar a alegria do nosso coração. E diante disso, nós somos levados até a última verdade desse texto, a última realidade desse texto, que é a realidade da graça de Deus. Olha o verso 1, deixei o verso 1 de propósito para o final. Olha o verso 1. Davi clama ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmãos, a realidade maior desse texto é que a graça para nós aqui, a graça de Cristo disponível nesse texto, para mim e para você, a graça para nós nesse texto, irmãos, a transformação para nós nesse texto, a mudança de vida para nós nesse texto, a graça para mim, a graça para você. Se talvez você entre nós não é crente, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus te chama nessa manhã. Deus te chama nessa manhã a uma nova vida para você. Você que me assiste, há uma nova vida para você, porque a graça, a Bíblia é uma história de graça do começo ao fim, e esses versículos que nós lemos do Salmo 51 nos mostra essa graça de Deus, de um Deus que não tolera o pecado, de um Deus que é santo, mas também de um Deus que é justo, mas também de um Deus que possui um grande amor e que é amor. Portanto, esse Deus, Ele derrama sobre nós a sua graça. A graça para mim e para você, irmãos. Olha o verso 7. O verso 7, o rei Davi, ele pede para que Deus o purifique com isopo. Irmãos, essa coisa aqui, isopo, na verdade é um instrumento, ou uma pequena ramozinho, que era usado para que o sangue, para passar no sangue, e esse sangue ser aspergido no templo, ou nas portas, nos umbrais. Davi, ele pede para que o Senhor purifique ele com isso. Mas se nós formos agora voltar para nós que já conhecemos a revelação de Cristo, esse sopo aqui, irmãos, é a cruz de Cristo, aonde o sangue de Cristo, irmãos, foi aspergido por mim e por você. A graça para nós nessa manhã, a graça para você nessa manhã. Se você já é crente, está numa vida de pecado, ou por algum momento você tropeçou e caiu, a graça para você nessa manhã. Deus quer restaurar os nossos corações, irmãos. Deus quer restaurar o seu coração. Deus quer restaurar a sua casa. Há graça para nós, há perdão para nós. Está disponível para mim e para você, irmãos. Está disponível para o pior dos pecadores. Fica de pé, por favor. O irmão William está por aí? Irmão William, queria que você nesse momento fechasse seus olhos. Irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Nós já estamos terminando. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. A graça para nós nessa manhã, a graça para mim, a graça para você nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria, nesse momento, enquanto o irmão William canta, eu queria que nesse momento nós levantássemos um clamor. Eu queria que nesse momento nós rendêssemos o nosso coração diante de Deus. Nós vimos nesse texto, irmãos, dois caminhos. Um caminho daquele que vive no pecado, um caminho daquele que tenta se manter por aparências,
Mas também nós vimos nesse texto o caminho daquele que se arrepende, daquele que confessa os seus pecados, daquele que abandona os seus pecados e daquele que recebe misericórdia de Deus. Ah, misericórdia de Deus para nós nessa manhã. Eu queria que nesse momento você começasse a orar ao Senhor. Não preocupa com o irmão do seu lado. Não preocupa com o irmão do seu lado. Renda o seu coração diante do Senhor nessa manhã. Se você está bem na presença do Senhor, peça para que o Senhor te fortaleça. Peça para que o Senhor continue te fortalecendo nos caminhos dEle. Se você tem se sentido fraco diante da presença de Deus, peça para o Senhor sondar o seu coração e ver se há algo que te afasta dEle, para que a alegria da salvação seja novamente restaurada. Irmãos, quando eu preparava essa mensagem, Deus me dizia que há um avivamento para a nossa igreja viver, mais forte do que nos tempos que os mais antigos daqui já viveram. Mas o verdadeiro avivamento só acontece com arrependimento, com abandono de pecado, com transformação de vida. E Deus quer fazer isso em nós nessa manhã. Deus quer restaurar em nós a alegria da salvação. Deus quer restaurar no nosso coração o fogo que foi perdido, o fogo que está se apagando. Deus quer restaurar em nós. Peça para que o Senhor nesse momento sonde o seu coração. E se há uma fagulha de um desejo pecaminoso, peça para o Senhor limpar, peça para o Senhor arrancar, porque a graça nessa manhã. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Oh Jesus, obrigado Jesus, porque a graça, Pai, disponível para nós. Nós pecamos, nós erramos, mas a graça do Senhor para nós, ainda há graça para nós. Oh, bendito seja o Senhor, Jesus. Sonda o nosso coração, Pai. Vê se há algo no nosso coração que não pertence ao Senhor e lança fora todo sentimento de orgulho, toda inveja. Lança fora, meu Pai. Transforma-nos, meu Pai. Transforma-nos, meu Pai. Transforma-nos, meu Pai. Oh, Jesus. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, irmãos. Não perca essa oportunidade. Clame ao Senhor. Aleluia. Eu só quero te contemplar. Oh, Senhor. Irmãos, receba nesse momento um coração em chamas. Receba nesse momento. Ah, Jesus. Receba nesse momento o Espírito de Deus reaquecendo o seu coração. Receba nesse momento você que se encontrava frio na presença de Deus. Receba nesse momento a graça para você e o Espírito Santo te renova nessa manhã. Oh Senhor, derrama o fogo do Teu Espírito, Pai, nos nossos corações. Aquele coração, Pai, que uma vez queimava, aquele coração que uma vez pegava fogo na Tua presença, mas que com o passar do tempo, com a união de pequenos pecados ou de coisas que aconteceram na vida, foram se apartando de Ti, foram se esfriando. Pai, nesse momento aqueça esse coração de novo. Aquele que se alegrava na Tua presença, Pai, mas que não se alegra mais. Que hoje, nessa manhã, seja restaurada a alegria do primeiro amor, a alegria da salvação, Pai. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Meu irmão, cante essa música, cante essa canção agora. Cante ao Senhor essa canção, Senhor. Cante. Aleluia. Aleluia. Pra entender que sou de Ti. Aleluia, Jesus. Em outros lugares eu busquei, e em Tua presença achei o meu lugar. O Teu amor me trouxe aqui, pra entender que sou de Ti. Em outros lugares eu
Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu nos atraístes, ó Deus, com esse amor infinito. Foi o Senhor que nos amou primeiro, Pai. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. E a minha oração, Pai, mais uma vez para que o Senhor reacenda novamente nos nossos corações o fogo da Tua palavra, o fogo do Teu Espírito, para que nós vivamos, ó Pai, dias muito melhores do que nós já vivemos, para que nós queimemos muito mais na Tua presença do que nos tempos do começo, para que nós vivemos muito mais a plenitude, ó Pai, do Teu Espírito do que no primeiro amor. Eu oro, Pai, para que o Senhor restaure em nós o fogo do Teu Espírito, e que no altar do nosso coração, o fogo do Teu Espírito, ó Pai, queime continuamente, todos os dias, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela graça, pelo perdão, pela restauração, Pai. E eu peço, ó Pai, que essa palavra, Senhor, possa entoar nos nossos corações quando nós saímos daqui durante a semana, meu Pai. Eu oro ao Senhor e glorifico ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus ele fez uma aliança com alguns nessa manhã. Eu sei que alguns entraram aqui com o coração talvez frio, talvez apáticos na presença do Senhor, mas eu sei que o Senhor reaqueceu esse coração nessa manhã. Talvez alguns que viveram um primeiro amor tão forte, experiências com Deus, desejos por ler a palavra, por orar, mas que no decorrer do tempo, não só por pecado, mas por pequenas coisas, cansaço da vida, se desanimaram no caminho. Deus ele restaura esses corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Romanos 6, no versículo 1, pergunta: mas e agora? O que faremos nós? Iremos continuar no pecado para que a graça transborde em nossas vidas? Não, pelo contrário. Nós morremos agora para o pecado. Nós vivemos agora para o Senhor. Nós temos uma nova vida, nós temos um novo chamado. A graça sim veio, o preço sim foi pago, sim, tudo mudou em nossa vida. Mas também nós temos que ter a atitude, assim como Davi. Pecou, caiu. Deus perdoa. Coração contrito na presença dele. Mas meus irmãos, se você for correr do pecado e ele pegar sua jaquetinha, deixa a jaquetinha de lado, irmão. Corre. A Bíblia, a palavra de Deus fala para nós corrermos da aparência do mal. Se parece pecado, corre. Se parece ser ruim, sai de perto. Mas o que faremos nós agora? Vivemos na graça. O preço foi pago já. O sangue de Jesus é que nos faz alvos mais que a neve. Ele já pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele já restaurou a sua comunhão com Deus. Mas o que faremos nós agora? Vamos viver como aqueles que já morreram para o pecado e agora vivem para o Senhor. Amém? Eu vou deixar o altar aberto nessa noite, nessa tarde. Se você gostaria de vir, porque esse aqui é o esquema, esse aqui é a chave. O pecado só tem poder na sua vida enquanto ele está escondido ainda. Nós temos que parar de tratar o pecado como um probleminha que nós temos. Tratar pecado como pecado. Então eu vou deixar o altar aberto. Não estou pedindo para você fazer uma confissão alta para todo mundo ouvir. Não, é você e Deus. O altar vai ficar aberto, uma música vai ficar tocando. Tem cantina hoje, fica à vontade. O tempo que você precisar ficar no altar, fique no altar. Entregue na presença do Senhor aquilo que tem te prendido, aquilo que tem colocado uma algema na sua vida e você não consegue mais se mover. Entrega aqui. Deixa aqui no altar hoje. Amém? Que a graça
do nosso Senhor Jesus. Que o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. O altar está aberto. Nós vamos ter um momento de comunhão lá fora agora. Por favor, deixe o altar para aqueles que querem se derramar na presença do Senhor. Mas o altar está aberto. Então venha, se entregue na presença do Senhor. Amém? Amém. Deus te abençoe. Nos vemos domingo que vem.